Romanos 1,16. 16 em diante, nós vamos ler até o final do capítulo. Acompanhe na sua Bíblia. Sim, está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça nos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade, se entendem e claramente veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves e quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importam de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a seu sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de maldades, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não são dignos de morte de tais coisas praticam, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Pai Santo, aqui está a tua palavra ministrada a esses filhos queridos. Pessoas que tanto amamos e que o Senhor também tanto ama. Que nesta noite recebam de bom grado a tua palavra em seu coração e em suas vidas. Que a partir desse momento a nossa mente possa se ater unicamente a esta palavra. E que possamos ser apenas um canal para transmitir a tua verdade aos teus filhos amados. Nos abençoe nesse momento, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amados, após o apóstolo Paulo pregar por 15 anos em muitas províncias romanas e iniciar igrejas por toda a Macedônia e por toda a Acaia, essas igrejas ele atendia através do ministério epistolar. Então nós vemos as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, como Corinto, Gálatas, aos Tessalonicenses, Filipenses. Sempre quando tinham algum problema, alguma dificuldade, o apóstolo os aconselhava através do ministério epistolar. Isso foi tão maravilhoso que compôs hoje o Novo Testamento, como nós o temos aqui. As epístolas que o apóstolo enviava para cada igreja, inspiradas pelo Espírito Santo, nem todas, mas grande parte delas foi canonizada, e nós temos aqui, tomamos como base para a nossa fé.
Muitas epístolas também foram enviadas aos líderes da igreja. Epístolas como a Filemon, Timóteo, a Tito, enviada para os líderes, aqueles que estavam à frente, assim os instruiu. E como líderes hoje no ministério, também os líderes de PGM, líderes de ministério da igreja, não somente pastores, missionários também, nós tomamos como base para o nosso ministério, para a nossa fé e para a nossa vida, essas epístolas, e elas muito nos ensinam, muito nos ensinam. E é muito bom nós trabalharmos dessa forma. Mas nós chegamos num ponto em que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja a qual ele não fundou, e a uma igreja a qual ele nunca tinha ido. Então ele está se apresentando aqui para a igreja. E da mesma forma que os demais escritos do apóstolo Paulo, que são tão maravilhosos e são inspirados pelo Espírito Santo, eles se tornam a base da nossa fé, assim também Romanos se torna a base para a nossa fé. Há historiadores e pesquisadores, pastores, teólogos, que dizem que Romanos ele seria o evangelho segundo o apóstolo Paulo. A grande maioria da teologia sistemática, isso o irmão Ricardo vai ver muito no próximo semestre, né? A grande maioria da teologia sistemática nós encontramos na Epístola aos Romanos. Digamos assim que quase toda ela, a martiologia inteira está em Romanos, pouco nós encontramos a martiologia em outros textos da palavra de Deus. Romanos é muito rico, é glorioso nós lermos Romanos. Sempre quando vamos evangelizar, eu tenho por costume usar os textos de Romanos, porque realmente eles falam muito sobre salvação, sobre vida, sobre graça, sobre céu e sobre inferno também. Né? Porque lá no 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Que bom que o versículo continua, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Né? Então ele está escrevendo para judeus que moravam na cidade de Roma, que se converteram no dia de Pentecostes. Lembram-se que as festas judaicas, os judeus vinham de todas as nações, de todas as províncias, eles vinham para Jerusalém para realizarem a festa diante do templo do Senhor e nesta época do que tinha sobrado do templo, né? Praticamente, hoje nós temos praticamente o Muro das Lamentações apenas, né? E algumas ruínas ali, onde judeus choram e depositam seus pedidos até os dias de hoje. Mas os judeus frequentavam, então, o templo, a cidade santa, Jerusalém, nas épocas de suas festas. E no dia da festa de Pentecostes, judeus que vieram de todas as províncias, nações, cidades vizinhas, inclusive judeus que moravam em Roma, estavam em Jerusalém, quando houve o acontecimento de Pentecostes. E ali muitos foram cheios do Espírito Santo, muitos se converteram, muitos judeus que moravam em Roma se converteram, foram batizados e após a festa voltaram para sua casa, para a sua cidade. E o que fazer agora? Nos convertemos. Tem igreja em Roma? Não. Como nós vamos viver agora? Então eles se reuniam e eles unificaram ali, entre outras palavras, fundaram uma igreja em Roma e começaram ali a difundir o evangelho entre si. Sabendo de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para esta igreja, para esses irmãos. E os princípios que o apóstolo Paulo ele escreve aqui, eles são universais para a nossa fé. Embora todas as epístolas do apóstolo Paulo, elas são bem endereçadas, digamos assim, todas elas possuem um endereço correto, mas como são escritos e inspirados pelo Espírito Santo, eles se tornam atemporais e universalizam a nossa fé. Assim diz 2 Timóteo 3, 16 e 17, que o irmão José ficou de estudar comigo ainda, né? Mas ainda vamos ter uma definição nesse texto. Lá está escrito que toda a escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Qual escritura? Toda, que foi inspirada pelo Espírito Santo, como Romanos, endereçada, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós vamos tirar desse texto que nós lemos, aqui para nós hoje, princípios pelos quais
nós devemos anunciar o Evangelho. Por que nós anunciamos o Evangelho? Porque nós realizamos 3 campanhas de missões anuais. Realizamos a campanha de missões mundiais, depois no meio do ano estadual e depois mais para o fim do ano campanha de missões nacionais. Por que enviamos missionários? Nós temos missionários batistas em 81 países diferentes. Por que fazemos isso? Por que enviamos missionários para as tribos indígenas? Por que enviamos missionário para o sertão brasileiro? Por que estamos com um projeto de levarmos uma igreja batista para cada cidade do estado de São Paulo? Por quê? O porquê de tudo isso? 2 conceitos, eles são interessantes, eu gosto sempre de comentar sobre eles. Primeiro que o cristianismo, ele podemos chamar de religião? Digamos, né? Ele é uma religião de pretensões mundiais. Lá em Marcos 16:15, o Senhor Jesus ele diz para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: fazei discípulos de todas as nações. Não era só de Jerusalém, mas de todas as nações. Então, o cristianismo, ele é uma religião que ele tem pretensões mundiais. O nosso objetivo é alcançarmos o mundo. Nosso objetivo é alcançarmos todos os povos, ou seja, todas as tribos indígenas, todos os estados brasileiros, todas as nações que existem no mundo. Este é o objetivo firme e forte do cristianismo. Segundo conceito, que eu gosto também sempre de comentar, é que o cristianismo ele é expansionista. Ou seja, ele quer chegar a todos os lugares. Não é como as religiões espíritas, quando as pessoas falam, ó, nós conhecemos e tá bom. E não se espalham por aí. As religiões hindus e o budismo também. Você pode ver, nós não vemos missionários budistas, porque não existem. Porque eles conhecem, aceitam, e eles participando, para eles está bom. Mas o cristianismo, pelo que nós conhecemos dele, e pelo quanto que nós amamos o Senhor, que nos salvou, nós queremos falar do Senhor, queremos expandir a sua obra, queremos expandir o seu reino e levá-lo para todas as nações. Por isso que nós temos esse objetivo de difundir e de levar o cristianismo para onde nós vamos. Primeiro conceito que eu gostaria de comentar com os irmãos. Esta é a pergunta. Por que anunciar o evangelho? Então, primeira resposta. Porque toda a humanidade ela está em ira com Deus. Verso 18 do nosso texto. Toda a humanidade está em ira com Deus. Ira não significa raiva. Ira significa intensa indignação. Mas por que a humanidade está indignada com Deus? Por que Deus está indignado? Por que existe uma barreira entre Deus e a humanidade? Romanos capítulo 5, verso número 12, nos responde. Porque por um só homem entrou um pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte. Por isso que todos os homens pecaram. Como estudamos há 2 domingos atrás. Nós não somos pecadores pelo que nós fizemos, mas nós somos pecadores pela natureza que nós nascemos. Porque nascemos humanos, nascemos de uma natureza de pecado. E o primeiro homem pecou contra Deus, adquiriu a natureza pecaminosa dentro da sua vida, dentro do seu espírito, se separou de Deus e nós nascemos com essa mesma natureza, pelo fato de sermos humanos, de nascermos a partir do primeiro homem. 6:23, que nós já comentamos de Romanos, lá também nos diz que o salário deste pecado, e não das atitudes pecaminosas, mas o salário dessa natureza pecaminosa, o texto é muito claro, é pecado no singular, é a morte, é a separação eterna de Deus. Ou seja, aquele homem que está no pecado, separado de Deus, o resultado disso é que ele passa a eternidade da forma como ele está, da forma separada, distante e longe do Senhor. Então, este é o resultado daquele que viver desta forma. Então, por que nós queremos anunciar o evangelho? Para nós livrarmos os homens desta condenação. Nós temos esse desejo de livrar as pessoas dessa condenação. Por isso nós queremos levar o cristianismo a todos os lugares. Queremos levar o cristianismo às tribos de índios mais distantes. Queremos levar o cristianismo no Afeganistão.
Queremos levar o cristianismo para a Rússia, para que essas pessoas que hoje estão distantes de Deus possam ter uma vida com Deus, possam ter uma eternidade com Cristo, assim como nós temos. Assim como essa certeza da salvação, você que está sentado nesse banco, que tem a certeza da sua salvação, que essas pessoas nessas nações também tenham essa certeza. Agora, muitas pessoas nos dizem, Deus, se Ele é bom, por que que Ele manda as pessoas para o inferno? Por que que Deus condena as pessoas? E se Deus é bom, por que que Ele está irado com a humanidade? Queridos, tenha a certeza que Deus não está irado com a humanidade. Deus não está irado com homem algum. Deus não está irado com a sua criação. O texto aqui no verso 18 que nós lemos é muito claro. Onde se manifesta a ira de Deus? Primeiro, na impiedade. Não no ímpio, é na impiedade. Tá? Ímpio é o homem que não possui fé. Então, a ira de Deus não é com o homem, mas é com o que habita nele, a impiedade que está nele, a falta de fé em Jesus Cristo, falta de fé na salvação que está nele. Segundo, Deus está irado com a injustiça que se detém na vida do homem. Lembrando que justiça, na palavra de Deus, é o ato do Senhor Jesus nos pegar, morrer por nós naquela cruz e nos tornar justos do nosso pecado. E isso é a justiça de Deus. A injustiça é quando nós não aceitamos a Cristo e tentamos outros meios de salvação, como os católicos que tentam através do pagamento de suas penitências, como muitos índios que tentam através do se cortar, né? Eles pegam aquelas varas e ficam batendo nas suas costas para que as costas sangrem e ali eles paguem pelos seus pecados, como muitos que se ajoelham no milho, muitos que tentam se lavar no rio Nilo, as religiões hindus, para lhe lavarem-se dos seus pecados, eles tentam outra forma de justiça. Isto, diante de Deus, é a injustiça. É ali que se manifesta a ira de Deus, não no homem, mas na prática que o homem tem, na prática que essa pessoa tem. E é isto, amados, que nós queremos livrar o homem. Nós queremos anunciar a eles que eles não precisam pagar a penitência. Queremos avisá-los que eles não precisam se banhar no rio. Queremos avisá-los que eles não precisam cortar as suas costas, não precisam ajoelhar no milho, não precisam fazer romarias, porque Jesus já fez tudo por eles. A morte de Jesus, o sangue de Jesus é suficiente para a nossa salvação. A morte, o sangue de Cristo é suficiente para nos lavar de todo o nosso pecado e nos livrar da raiz do pecado para todo sempre. Queridos, ou em outras palavras, o conceito deles, a atitude deles, o sacrifício deles para a salvação é sacrifício de tolo. Porque eles estão tentando fazer algo que um já fez por eles e de uma esfera maior, que o santo pagou o pecado do pecador. Sendo que o pecador está tentando justificar o seu próprio pecado e nunca conseguirá. Segundo conceito, por que nós devemos anunciar o evangelho? É porque somente o evangelho é poder de salvação. Está aqui no verso de número 16, o primeiro que nós lemos. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder da salvação. Então, quem salva esta humanidade que está em ira com Deus? O evangelho, queridos, ele não é um dos poderes de salvação. O evangelho, ele não é um dos caminhos para a salvação. O evangelho, ele não é uma das formas de salvação. O evangelho, ele é e sempre será o único caminho, a única forma, o único meio de salvação. É conhecendo o evangelho. Queridos, nós temos pessoas boas. Frequentarmos a igreja é muito bom. Mas o que nos salva é o poder transformador que somente o evangelho pode trazer. Rituais, bons usos e bons costumes. Já viu pessoas que possuem bons usos, né? Boas vestimentas, bons costumes, mas nunca entregaram o seu coração a Cristo. Frequentam a igreja, mas nunca se converteram pelo evangelho. Então, amados, nada disso adianta. Boas obras é muito bom, como os espíritas fazem, e muito bem, e melhor do que nós, né?
como os testemunhos de Jeová fazem. Eles fazem o campo para que eles possam herdar a salvação. Vão de casa em casa, levando as sentinelas, fazem um campo. Né? Mas nada disso, queridos, nada disso adianta. Efésios capítulo 2, verso número 10, lá está escrito que não é pelas obras, que nós somos feituras suas, criadas realmente em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos por elas. Mas as boas obras não nos salvam. Somente o Evangelho nos salva. Somente o conhecer o Evangelho é que gera a salvação em nossas vidas. Por isso que Atos capítulo 4, verso número 12, lá está escrito, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que devemos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Somente o Evangelho de Cristo, porque o texto é claro no verso 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Terceira resposta para a pergunta, por que anunciar o Evangelho? A resposta é, no verso número 20, porque todos os homens são inexcusáveis diante de Deus. Inexcusável é um termo jurídico, que traduzido para os nossos dias significa indesculpáveis diante de Deus. E aqui nós vemos muito bem a palavra de Deus aqui, ela trazendo essa definição no verso número 21, onde diz, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, se desvaleceram o seu coração insensato, se obscureceu. Quando isso? Agora vamos para o verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis diante de Deus. Porque nós podemos perguntar, mas e aquele índio nativo que está lá na aldeia dele e lá não chegou a presença missionária? E aqueles países tão distantes, onde a pregação do cristianismo é proibido, o evangelho ainda não chegou. E essas pessoas, quando morrerem, estiverem no dia do seu julgamento, eles vão entrar no reino de Deus? Eles vão entrar no reino de Deus? Eles nunca ouviram do evangelho. O evangelho não chegou lá. Não é um país cristão como o nosso, que em qualquer esquina tem uma igreja aberta, pregando do evangelho, que a gente fica até cansado de tanta igreja que tem. Como nós faremos dessa forma? O texto é muito claro, verso 20. Porque o que Deus queria se revelar, ele se revelou. O invisível se revelou. O que Deus revelou? Ele se revelou o seu eterno poder, verso 20, e ele também revelou a sua divindade. E de que forma? Ele se revelou de uma forma tão clara que as coisas que foram criadas se tornam a graça e o poder de Deus para que todos os homens sejam indesculpáveis. Quando nós olhamos a criação de Deus, a perfeição da criação, nós não temos como não reconhecer que existe um Deus criador. Olhe para o corpo humano. Olhe para a perfeição do corpo humano, como estávamos falando, né, irmão Silvio, hoje de manhã, né? Olhe para a perfeição do corpo humano, os órgãos, a perfeição, a ligação, quantos músculos nós temos, né? Até a unha do dedinho pequeno do pé, ela tem função. Deus é tão perfeito, criou os cílios para que quando a gente, a sobrancelha para quando a gente transpirar, a gota de suor não cair no nosso olho, porque a gota de suor já deixou o suor cair no olho, arde, né? Que nem shampoo quando a gente era criança, arde, né? Então, Deus, ele é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso. Olhe para uma cachoeira, olhe para um curso de um rio, olhe para a natureza, uma flor desabrochando. Que perfeição, que maravilha. Como nós podemos dizer que isso é obra do acaso? Como nós podemos dizer que partimos através de uma explosão e que estamos aqui e que não existe um Deus? Queridos, precisa de tanta fé
para você dizer que é um ateu, precisa de mais fé para você ser ateu do que para você ser cristão. Porque a natureza ela é maravilhosa. Daqui a pouco todo mundo vai deitar na cama e dormir. 6 da manhã a gente vai acordar. Ah, não, amanhã não, né? Amanhã a gente acorda mais tarde, né? Nós vamos acordar às 7, porque o mutirão começa às 8, né, irmão Félix, né? Amanhã a gente acorda às 7. O que vai estar lá em cima brilhando? O sol. Alguém apertou o controle remoto para ele subir, para ele acender? O sol vai estar lá. Quem preparou isso para nós? Deus. A criação, ela mostra o eterno poder e a divindade do Senhor. O eterno poder e a divindade. Então, queridos, quando nós olhamos para a criação, nós não temos como falar, não existe Deus. O problema desses homens, aí sim é o verso 21, porque eles conheceram a Deus, eles perceberam que existe um Deus, eles viram que Deus é real, que a criação revela a glória de Deus, mas eles mudaram a glória de Deus e se desvaneceram e transformaram a imagem, verso 23, a imagem do Deus incorruptível em semelhança de um homem incorruptível, ou seja, pegaram a imagem de uma pessoa que foi tão boa nessa terra e falaram, esse é santo, então é esse que nós vamos adorar. Quantos pegaram imagens de quadrúpedes e répteis, como diz o verso 23 também, e colocaram eles como objeto de adoração, falando que agora o mundo foi criado por essas coisas, sendo que o mundo foi criado por um Deus verdadeiro. Então, todos os homens se tornam indesculpáveis diante de Deus. Por isso que nós precisamos anunciar-lhes o Evangelho. Anunciar-lhes o Evangelho. Quarta resposta. Se o Evangelho salva, o conhecer o Evangelho salva, então por que em vez de nós anunciarmos o Evangelho, nós não compramos... Tem quantos habitantes no mundo hoje? 7 bilhões, né? Por aí. Por que então nós não fazemos uma encomenda de 7 bilhões de Bíblias e mandamos uma para cada um? Será que eles vão se converter dessa forma? Nós anunciamos o Evangelho porque a única forma de Deus chamar os pecadores para si é através do anúncio do Evangelho. Romanos capítulo 10, verso 17, lá diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Esta fé que ele está falando é a fé salvadora. É a fé salvadora. A fé salvadora, a fé em Jesus Cristo, a fé da libertação dos nossos pecados, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Música é bom? Ótimo. Eu amo música. Eu gosto muito. Teatro é bom? Ótimo, fiz muito teatro na minha vida, fui líder de grupo de teatro, apoio até hoje. Dança é legal? Eu não tenho muito jeito, muita coordenação para dança, né? Mas é legal, eu gosto de ver um grupo de dança, um reggae evangélico, acho muito legal essas partes. Que mais? O que mais passa a ter na igreja? Programas, comunhão, tudo. Comunhão é bom? Nossa, como é bom comunhão, né? Maravilhosa. Mas o que salva, queridos, é a pregação do Evangelho. Foi a única forma que o Senhor Jesus deixou para que nós fôssemos salvos. É através da pregação do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 8, verso de número 16 ao 24, ali confirma um pouco o que nós estamos falando. Aliás, perdão, queridos, não é 2 Coríntios, não. Isso aqui foi a aula da escola bíblica. É 1 Tessalonicenses 4,17. Onde está escrito, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos assim para sempre com o Senhor. Esse dia nós tanto ansiamos, esse dia nós tanto desejamos que aconteça. Se pudesse acontecer ainda hoje. Ia ser uma grande bênção, né?
Então, a quinta resposta pelo qual nós devemos anunciar o Evangelho é porque somente anunciando o Evangelho é que nós somos conhecidos no reino de Deus. Somente anunciando o Evangelho. O verso 30 e o verso 32 de Coríntios, de Romanos capítulo 1, misericórdia, irmãos, Coríntios, ficou na mente. Romanos capítulo 1, verso 30 e verso de número 32, lá está escrito: consentem aqueles que se fazem juntamente com ele. O que é consentir? É apoiar. Quando nós não anunciamos o Evangelho e deixamos as pessoas que nós tanto amamos viver à mercê daquilo que nós comentamos aqui, a tentar se justificar de uma outra forma, a tentar pagar uma penitência ou alguma outra coisa, nós estamos consentindo com o seu erro. Nós estamos consentindo com a sua forma de justificação. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos anunciar o Evangelho. O nosso maior problema, amados, é que muitos crentes parece que já não acreditam mais no dia do arrebatamento. Parece que já não acreditam mais, parece que nós vamos conseguir dar um jeitinho em alguma coisa. Parece que a gente vai conseguir dar um jeitinho de mudar a pessoa. A gente fala, nossa, aquela pessoa, ela nunca aceitou Jesus, mas ela foi tão boa, tão boa, tão boa, que eu vou encontrar ela no céu. Esses dias falaram assim, estava conversando com o irmão aqui da igreja, né? Ele falou assim para mim, nossa, o nosso vizinho aqui, ele é tão bom, né? O vizinho aqui do lado, né? Uma pessoa sempre nos ajuda, né? O dia que chegou as madeiras do batistério, eu combinei com um caminhão que era para entregar aqui na igreja às 16 horas. 2h30 da tarde, o vizinho aqui me liga e falou, pastor, chegou um caminhão de madeira aqui, né? Eu falei, poxa vida, eu combinei às 4 da tarde, né? Falei, fala para ele esperar aí que nos 40 minutos eu chego. Ele falou, não, pastor, eu recebo aqui para o senhor. Falei, não, era o vizinho, né? Falei, eu tenho que pagar. Ele falou, eu pago aqui, depois você me dá o dinheiro. Aí uma pessoa falou assim, nossa, quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar ele. Mas, queridos, se ele não aceitar Jesus e não mudar de vida, infelizmente nós não o encontraremos. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. Que se nós não anunciarmos o Evangelho e nós não levarmos as pessoas a conhecerem a salvação em Cristo Jesus, o dia que nós chegarmos no céu, nós não encontraremos os nossos filhos lá. Não os encontraremos. Se nós não levarmos o Evangelho para os nossos irmãos, falando agora de forma biológica, o dia que nós chegarmos no céu, nós não encontraremos lá. Por isso que nós devemos anunciar o Evangelho. Porque é somente anunciando o Evangelho que nós somos conhecidos no reino de Deus. Mateus capítulo 7, verso de número 16, Jesus disse para os seus seguidores, pelos frutos os conhecereis. Nós não somos conhecidos no reino de Deus pelo quanto nós pregamos. Nossa, aquele pregador é tão bom, tão bom. Nossa, aquele professor de escola bíblica é maravilhoso. Nossa, aquele irmão ali do Ministério do Louvor, ele canta lindo, perfeito, que voz. Vai cantar com os anjos lá no céu. Mas, queridos, nós somos conhecidos no reino de Deus pelos frutos que nós damos. Não pela voz que nós cantamos, não pela pregação que nós temos, e também não pela aula que nós damos, usando os exemplos aqui. Nós somos conhecidos pelos frutos. Nós precisamos frutificar no reino de Deus. Queridos, nós precisamos levar pessoas a conhecer o Evangelho. O nosso desejo não é encher a casa, é povoar o reino de Deus. Seja encher essa casa, encher outras igrejas, isso é o de menos. O mais importante é que as pessoas tenham a Jesus como único e suficiente Senhor de suas vidas. Sexto e última resposta para essa pergunta. Por que anunciar o Evangelho? Porque eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus. E foi a única coisa que Jesus me mandou fazer. Foi a única. Jesus não nos mandou constituir igreja. Fazemos isso para a glória dele. Jesus não me mandou
criar um site na internet para levar pessoas a ter um melhor convívio, não. Jesus não me mandou criar um centro de convivência para recuperar drogados, não. A única coisa que Jesus mandou aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A única coisa que Jesus pede para o seu povo é pregar o evangelho, anunciá-lo a tempo e a fora de tempo. Irmãos, anunciar o evangelho não é panfletar. Você pode estar pensando, então semana que vem a gente vai pegar folheto e vai sair pela rua. Anunciar o evangelho não é panfletar, também não é convidar. É gerar um novo nascimento na vida de um ser humano. É gerar uma nova vida de Cristo na vida dele. É levá-lo a conhecer a Cristo. Dessa mesma forma que nós fazemos aqui domingo após domingo. Expondo a palavra de Deus, levando vocês a viverem o evangelho, vocês a conhecerem a Cristo cada dia mais, que desta forma vocês levem outras pessoas a terem uma nova experiência com Cristo. Aqueles que nós conhecemos, o dono do mercadinho, o dono da quitanda, a padaria que nós vamos todos os dias lá comprar pão, aquele atendente até conhece, a gente entra na porta da padaria e já até sabe, é 5, né? Já até põe lá, a pessoa tão legal, conversa com a gente todo dia, o motorista do ônibus, o cobrador que a gente já conhece, aquele que a gente fala bom dia, os nossos clientes queridos, né? Para quem trabalha assim como eu, a irmã Leninha, temos clientes, levar o evangelho aos nossos clientes, mas o mais importante, levar o evangelho para aqueles que dividem o mesmo teto que nós. Levar o evangelho a eles. Amados, vai ser uma tristeza tão grande nós passarmos a vida morando na mesma casa com uma pessoa, mas no dia do arrebatamento da igreja, nós subirmos e eles ficarem. Será uma tristeza muito grande. Que venhamos a anunciar o evangelho fora da nossa casa, mas também dentro da nossa casa. Que não venhamos a ficar conformados, né? Eu sou crente, eles não, né? Eles não. Não, que todos nós sejamos conhecedores dessa palavra. Por isso nós somos o povo de Deus, chamados para essa obra.